Você já reparou como alguns personagens do cinema conseguiram se tornar muito famosos, mesmo aparecendo pouco tempo nos seus filmes? A Bruxa Má do Oeste, de O Mágico de Oz, aparece só durante 12 minutos do clássico. Em O Silêncio dos Inocentes, Hannibal Lecter fica em tela por aproximadamente 20 minutos. Já o Boba Fett se tornou um dos personagens mais queridos pelos fãs de Star Wars, mesmo com somente 6 minutos de participação em O Império Contra-Ataca. O Beetlejuice está em somente 14 minutos de Os Fantasmas se Divertem. Mas nessa categoria super específica tem uma personagem que muitas vezes é esquecida, o que é uma injustiça, porque ela é também uma das mais influentes da história do terror. Eu tô falando da Noiva de Frankenstein, do filme de mesmo nome lançado em 1935 e dirigido por James Whale. Essa foi a primeira continuação que a Universal lançou do clássico Frankenstein, que o mesmo James Whale tinha dirigido para eles em 1931. E com essa parte 2, fomos apresentados a noiva da criatura, que você provavelmente já viu na sua forma original ou em ecos da personagem em dezenas de outras obras que vieram nas décadas seguintes. Porque a Noiva de Frankenstein teve um enorme impacto na cultura pop, um que muitas vezes é subestimado ou até desconhecido por muita gente. E isso tudo com ela aparecendo em tela por somente 4 minutos do filme. Mas como foi que uma aparição tão breve foi capaz de criar um legado tão grande? O que tem na Noiva de Frankenstein que encantou a cultura pop? E por que esse clássico da Universal é considerado por muitos não só como um dos melhores filmes de terror já feitos, mas também o melhor filme de Frankenstein de todos os tempos? Para responder essas perguntas, fica o aviso de que eu vou ter que dar spoilers de A Noiva de Frankenstein, beleza? Continuar aqui? Ok, então vamos explorar mais a fundo como esse cadáver reanimado e de cabelos espetados se tornou um ícone do horror. Essa história começou, é claro, com a autora Mary Shelley e a publicação de seu livro Frankenstein em 1818. E por mais que uma adaptação tenha sido lançada em 1910, na era do cinema mudo, foi em 1931 que a Universal lançou Frankenstein, o filme que transformaria a criatura de Frankenstein num dos personagens mais famosos do cinema. O filme simplificou bastante a trama do livro original, mas ainda assim se tornou um marco do terror, em especial graças ao design do monstro e à forma como ele foi interpretado por Boris Karloff. O sucesso foi imenso e, como era de se esperar, o estúdio quis repetir a dose. Por isso eles encomendaram uma continuação. E por mais que num primeiro momento o diretor James Whale tenha resistido à ideia de voltar para fazer um segundo filme, ele acabou aceitando o desafio. Whale recrutou novamente o Karloff para fazer o monstro e o Colin Clive para retornar como o Dr. Frankenstein, e com uma equipe de roteiristas ele elaborou uma forma de continuar a trama do primeiro filme. Na continuação, começamos vendo a autora Mary Shelley contando aos amigos que ela sabe como continuar a história do livro dela. E assim somos levados para o conto, que começa onde parou o longa anterior, depois do monstro aparentemente ter morrido no incêndio do moinho. Mas aí descobrimos que, na verdade, ele sobreviveu. E o Dr. Frankenstein se recuperou também, estando agora determinado a deixar para trás a trágica história da sua criação. Porém, é aí que surge o antigo professor dele, o Dr. Pretorius, que consegue fazer o pupilo cair na tentação de voltar com os seus experimentos para criar um novo morto-vivo. E assim vemos como a dupla testa novas ideias, enquanto a criatura original tenta encontrar o seu lugar no mundo. Se hoje esse filme é considerado um grande exemplo de como fazer uma boa continuação, não é à toa. Em termos de produção, você percebe como eles aumentaram o nível com os sets mais ambiciosos e mais variados, com ruínas, catacumbas, florestas, cabanas, ruas escuras e, é claro, o laboratório, que ficou ainda maior e mais impressionante. A gente vê também experimentos muito bem executados com efeitos especiais, como na cena em que o Dr. Pretorius demonstra os humanos em miniatura que ele criou artificialmente. A forma como eles interagem com o restante da cena impressiona até hoje. E você tem também a atenção aos detalhes da maquiagem da criatura. Para refletir como ela sofreu danos com o desastre do filme anterior, agora o rosto contém cicatrizes e cortes novos, como se ela tivesse amadurecido mesmo. Amadurecimento esse que, inclusive, acontece no arco dramático do personagem. Esse é um dos outros grandes fatores que fizeram A Noiva de Frankenstein ser tão aclamado: o jeito como o filme se aprofunda no caráter da criatura. No filme anterior, o personagem já tinha sido retratado como um ser complexo na sua natureza que equilibra inocência e perigo, mas aqui ele evolui ainda mais.
Ele aprende a falar, por exemplo, com a ajuda de um senhor cego que vive sozinho na floresta. Mais do que isso, com esse senhor, a criatura descobre pela primeira vez o que é ser aceito como ele é. Ele descobre o que é a amizade. Disso nasce uma cena extremamente tocante em que o velho chora de emoção e agradece aos céus por finalmente ter encontrado um amigo. Mas é claro que essa paz logo é perturbada quando caçadores se deparam com essa cena e tentam matar a criatura. E assim vemos como a criatura vai se tornando cada vez mais perseguida, algo que causa ainda mais dor nela, agora que ela teve um gosto real do que é ter uma conexão humana genuína. Pode ser que a essa altura você esteja se perguntando: beleza, mas e a tal da noiva? Cadê ela? Bom, ela é o projeto que o Pretorius e o Frankenstein começam a elaborar, o novo cadáver que será revivido, mas dessa vez será uma mulher, com o propósito de ser a companheira da criação de Frankenstein. E mais tarde, quando a criatura descobre o projeto deles, ela fica feliz. Afinal, agora a criatura sabe como ter companhia e amizade lhe traz felicidade. Então os cientistas seguem adiante, e assim chegamos no clímax do filme, quando o teste parece dar certo. Essa ideia de criar uma parceira para a criatura não foi invenção do filme, porque no livro original da Mary Shelley, a criatura pede para que o Frankenstein crie uma companheira para ele. Mas o cientista acaba abandonando o projeto, o que enfurece a criatura e faz ela buscar vingança contra o criador. Então o que o filme do James Whale fez foi pegar essa subtrama e levá-la em outra direção, imaginando como seria se a companheira de fato fosse criada. E ao explorar essa possibilidade, o cineasta criou algo muito especial. Para quem vê com olhos atentos o surgimento da noiva, um detalhe já fica claro, que ela é interpretada pela mesma atriz que lá na abertura fez a Mary Shelley, a Elsa Lanchester. O que já é um jeito brilhante de indicar como até mesmo uma mulher aparentemente doce pode esconder dentro de si algo muito mais sombrio, já que a Shelley foi responsável por criar uma das histórias mais assustadoras já contadas. Só que quando a Lanchester ressurge, agora como a noiva, não é por tanto tempo assim, porque somente 4 minutos depois temos o desfecho trágico. Ao ver a sua noiva, a criatura fica imediatamente encantada. Mas a noiva, na mesma hora, rejeita o seu suposto parceiro. E assim, a criatura tem o seu coração partido mais uma vez. Então, cansado de ser rejeitado por todos, a criatura toma a decisão drástica. Ela deixa o criador ir embora, mas ele e a sua prometida cadavérica precisam voltar para o mundo dos mortos. Com esse final, temos uma conclusão que faz a criatura de Frankenstein parecer ainda mais trágica, um ser que finalmente recebeu compaixão para depois perceber que isso não lhe é oferecido pelo restante do mundo. Ele está condenado a sempre ser rejeitado, então ele escolhe deixar a terra dos vivos para trás. É a última e triste nota que arremata esse filme como uma grande continuação, tendo se aprofundado ainda mais nos dramas que fazem esse personagem ser tão fascinante. Isso já seria o bastante para fazer o longa entrar para a história. Mas ainda tem a cereja do bolo, a noiva. Por mais que a presença dela no filme seja tão breve, ela acabou causando um grande impacto, e você sente esse poder dramático da personagem imediatamente. A começar pelo visual dela, que foi criado pelo Jack Pierce, o mesmo artista que, no primeiro filme, tinha concebido o visual que, até hoje, é mais associado ao monstro de Frankenstein. Para criar a noiva, ele se inspirou na famosa estátua representando a rainha Nefertiti do Antigo Egito, transformando o adereço na cabeça no formato do cabelo da personagem. E quando ele acrescentou as mechas brancas nos lados, ele criou um penteado excêntrico e que parece mesmo algo que nasce de um choque elétrico, algo que somente uma criatura entre a vida e a morte poderia usar naquela época. Tem também a manta que a cobre, uma vestimenta simples, mas que simboliza o vestido de noiva com a sua cor branca. Mas o figurino e a maquiagem são somente metade da equação. A outra é a performance da Elsa Lanchester. Ela alterna entre diversos estados emocionais que, em poucos minutos, demonstram o turbilhão acontecendo dentro da personagem. Primeiro, ela nos hipnotiza com um olhar intenso. Depois, ela entra no estado de confusão, com movimentos rápidos da cabeça, tentando entender onde está. Em seguida, quando a criatura tenta se aproximar, temos a reação mais intensa da noiva. O medo vira repulsa, que vem com sons esganiçados e ameaçadores, a investida de uma criatura acuada e que se recusa a ser controlada.
Até que no fim ela dá o seu grito de horror quando percebe que ela está prestes a morrer junto à criatura. Ou seja, em apenas 4 minutos temos um arco completo, uma breve vida que começa desnorteada, vai para o desencanto e termina com dor. E tudo isso sem a Lancaster dizer uma palavra sequer. É tudo baseado numa performance de olhares, de expressões e de sons que vêm do fundo da alma. E assim, o filme acaba, com as duas criaturas partindo e com o Frankenstein e a sua esposa sobrevivendo. Só que esse não foi, de fato, o fim para a criatura. Afinal, com o passar dos anos, a Universal continuou lançando continuações dessa série para trazer de volta o monstro que eles tornaram tão famoso. Mas eles não deram essa mesma atenção para a noiva. Por mais impressionante que ela tenha sido, isso não foi o bastante para motivar o estúdio a trazê-la de volta em nenhuma das continuações. Pelo menos com a Universal, a noiva realmente permaneceu morta. Mas o legado da personagem sobreviveu fora dos filmes da Universal. Com o passar dos anos, cada vez mais a noiva de Frankenstein foi sendo apreciado como não só uma excelente continuação, mas também como o melhor filme de Frankenstein já feito. Claro, muito disso vem da forma como o longa examinou a criatura mais a fundo. Mas é inegável que a noiva também se tornou um dos grandes motivos por trás dessa reputação. E assim, ela começou a influenciar outras obras. Para começo de conversa, com o já mencionado visual da personagem. Da mesma forma como a aparência criada por Boris Karloff acabou se tornando meio que o look padrão para esse personagem na cultura pop, o visual da noiva também acabou sendo replicado em outras obras que trouxeram essa personagem com o mesmo penteado para cima ou com as mechas brancas. Fora isso, o filme de 1935 inspirou outras produções a explorar a ideia da noiva da criatura, só que sob diferentes ângulos. Em 1967, por exemplo, a famosa produtora britânica de terror, o estúdio Hammer, lançou Frankenstein Criou a Mulher. Aqui vemos o Dr. Frankenstein reviver uma mulher para que ela possa se vingar daqueles que tinham causado a morte do noivo dela. É uma versão da noiva que explora mais o potencial dela como uma criatura de terror, não sendo somente uma parceira para um monstro, mas sim um monstro em si, uma ameaça que causa morte e espanto. Já outras produções foram na contramão do filme de 1935 no que diz respeito à relação entre a noiva e a criatura. Se no filme de James Whale a relação entre esses dois personagens nunca se concretiza, esses outros diretores exploraram como seria se os dois de fato desenvolvessem uma conexão entre eles. Em 1973, o cineasta Paul Morrissey lançou Carne para Frankenstein, no qual a noiva e a criatura são apresentados sob um ângulo mais erótico, para introduzir a ideia de que o casal poderia dar início a uma nova super-raça de seres vivos. Na década seguinte, em 1985, foi lançado A Prometida, que reimagina a história de Frankenstein, mas com um foco maior na noiva. Aqui ela é cortejada pelo próprio Dr. Frankenstein após ela ter rejeitado a criatura que ele tinha inventado. Mas com o passar do tempo vemos que ela e a criatura original têm uma ligação quase sobrenatural e acabam se aproximando enquanto eles se afastam da figura obsessiva de Frankenstein, que sim, é interpretada aqui pelo Sting, da banda The Police. Avançando para os anos 90, temos a adaptação Frankenstein de Mary Shelley, dirigido por Kenneth Branagh, e trazendo Robert De Niro como a criatura. Aqui, a noiva aparece sob outra forma. Ela não é criada a partir de partes de cadáveres anônimos. Não, aqui ela é a Elizabeth, a esposa do Dr. Frankenstein, interpretada por Helena Bonham Carter. Nessa versão, a Elizabeth é morta pela criatura e depois trazida de volta à vida pelo cientista. Porém, ela se recusa a aceitar o novo destino, então ela acaba rechaçando tanto o Frankenstein quanto a criatura e decidindo deixar de existir por iniciativa própria. É um final trágico como aquele da noiva original, mas dessa vez com uma tristeza diferente por ter sido uma escolha dela. Elizabeth? Say my name. Já outras produções não trouxeram literalmente a noiva de Frankenstein, mas sim se inspiraram na ideia dela para criar personagens similares. O Tim Burton que o diga, já que ele trouxe interesses românticos cadavéricos em 2 dos seus filmes. A Sally em O Estranho Mundo de Jack e a protagonista de A Noiva Cadáver. Isso sem contar a Persephone, a cachorrinha que ele apresentou em Frankenweenie, cuja inspiração é mais do que óbvia. Tem também o jeito como os filmes de terror fizeram releituras da noiva de Frankenstein. Em 1986, Wes Craven lança A Maldição de Samantha, sobre um jovem que ressuscita uma amiga com um cérebro robótico.
Na década seguinte, algumas continuações também apostaram na ideia de apresentar uma noiva para um personagem de terror, como em A Noiva do Reanimator, em 1990, e em A Noiva de Chuck, de 1998, aproveitando para explorar temáticas como relacionamentos e dinâmicas de poder entre gêneros. E se toda essa influência não fosse suficiente, a noiva ainda por cima deixou um legado importante ao se tornar um ícone feminista. E isso tem tudo a ver com o arco da personagem. No filme, a noiva é uma mulher criada por homens que querem controlar o destino dela. Sua única função é ser uma companheira para outro homem. Quando nasce, ela é cercada por essas figuras masculinas e prontamente abordada por um pretendente que ela nem conhece. Mas ao invés de aceitar esse papel de submissão que lhe foi imposto, a noiva faz o contrário. Ela se rebela, ela se recusa a obedecer o que esses homens querem que ela faça. Ela se preserva e rejeita eles. E por isso ela vai ser punida pelo pretendente que ela rejeitou. Se ele não pode tê-la, ela não merece viver. É um desfecho trágico que soa familiar para qualquer mulher. Por isso mesmo, com o passar do tempo, a noiva foi sendo cada vez mais celebrada como um símbolo feminista. E quando a gente sabe disso, a gente começa a ver com outros olhos como algumas das releituras da personagem acabaram indo na contramão dessa ideia. São aqueles filmes que criaram tramas românticas e encaixaram a personagem no destino tradicional de parceira. Claro, nenhuma releitura é obrigada a seguir as ideias do original, mas é compreensível que alguns fãs da noiva se irritem ao ver como uma figura que começou simbolizando rebeldia feminina acabou sendo levada de volta ao papel mais clássico contra o qual ela se revoltou. O que não quer dizer que todas as releituras da noiva tenham seguido esse caminho. Em filmes como Frankenstein de Mary Shelley e A Noiva de Chuck, ainda vemos como essas personagens decidem rejeitar os companheiros e os homens com quem elas supostamente deveriam ficar. E assim chegamos no momento atual, em que ainda vemos como a noiva se faz presente em produções contemporâneas. Somente alguns anos atrás tivemos Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, em que a protagonista não é exatamente a noiva, mas sim uma releitura da própria criatura de Frankenstein. Mas, ainda assim, vemos como a jornada da protagonista é baseada na ideia feminista de uma mulher que rejeita os rótulos e os papéis que a sociedade espera dela. Já alguns dias atrás estreou na Netflix o Frankenstein de Guillermo del Toro, em que não temos uma noiva morta-viva, mas a gente vê como a criatura pede pela criação de uma companheira, além de vermos ecos do visual da personagem no vestido da Elizabeth. E não dá pra esquecer que no ano que vem estreará A Noiva, uma releitura musical da história de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal, em que a criatura será vivida por Christian Bale e a noiva será interpretada por Jessie Buckley. Será que com esse filme também teremos um retorno à noiva como um símbolo feminista? Precisamos esperar pra ver. What's my name? Tá vendo só quanta história, quantas obras, quantas ideias vieram de uma personagem com somente 4 minutos de tela? É incrível pensar como o filme de James Whale pegou uma breve ideia do livro original de Mary Shelley e transformou isso em uma das personagens mais inesquecíveis da história do cinema. Com a introdução da noiva, pudemos explorar a lenda de Frankenstein sob novos ângulos que incluíam questões de gênero, como o primeiro longa não tinha feito. Com essa personagem, vimos todo um legado de obras que se inspiraram no visual impactante e na performance forte de Elsa Lanchester. E graças à noiva, tivemos outras noivas mortas-vivas que nos assustaram, nos encantaram, nos divertiram. Então sim, é verdade que a noiva de Frankenstein teve uma vida curta em seu próprio filme. Mas, fora desse longa, ficou claro que essa personagem é verdadeiramente imortal. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Se você curtiu e quer ajudar a manter o Entre Planos no ar, você tem algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo pra esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.